pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um tema para vocês, a pedido aí de algumas pessoas que estão acompanhando os meus vídeos, e eu sei que é uma dúvida mesmo dos pais, né? Como tratar o tema de sexualidade, questões da sexualidade com as crianças pequenas e principalmente com os adolescentes, né? Com os pequenos é complicado para alguns pais, mas eles entendem que tem um tempo para isso, não preciso falar disso agora, então vamos deixar para depois. Quando chega na adolescência, e agora? Como é que eu vou falar com uma pessoa, né? Uma criança, um indivíduo ali na fase da puberdade que já viu ou ouviu algumas coisas fora de casa sobre sexualidade? Por onde eu começo? Então eu vou dizer assim, de modo geral com a criança pequena, e vou focar um pouco mais nos maiores hoje, tá? Com a criança pequena eu sempre oriento que converse naturalmente desde sempre, né? É desde a hora de trocar a fraldinha do bebê, que vai ali conversar, que tem que estar limpinho, que é a mamãe que vai fazer essa higiene, ou é a babá, ou é a tia que cuida, né? Toda aquela orientação que a gente falou um pouquinho no vídeo sobre o assédio, a ofensa sexual. Então a gente vai conversar com essa criança pequena desde novinha. Vai falar sobre o que ela pode, o que ela não pode fazer com a área íntima dela. Por que a área íntima dela é diferente da área íntima, por exemplo, do menino é diferente da menina? Ai, Márcia, quando que eu vou contar isso? Você não tem uma data certa, você vai esperar a curiosidade da criança. Em algum momento, alguma situação do dia a dia vai trazer essa curiosidade, essa dúvida e você responde. Primeira orientação que o especialista passa para os pais, das crianças pequenas principalmente, responda só o que a criança perguntou. E antes de responder, uma boa dica para as crianças que já conversam, que já falam, que tem mais habilidade com a comunicação, é perguntar o que ela sabe sobre o assunto. Toda vez que uma criança faz uma pergunta, seja de cunho sexual ou não, ela sabe a resposta, de alguma forma ela já escutou. Então, por exemplo, uma pergunta bem comum, de onde vêm os bebês? Antes de se apavorar, de pensar como que eu vou explicar isso para a criança agora, por onde eu começo, o que eu posso falar ou não, você pergunta para a criança, o que você sabe? O que você acha? E muitas vezes, gente, eles têm a resposta bonitinha que você só completa e pronto, acabou aquela curiosidade, né? Eu tô com um livrinho aqui que tem exatamente essa questão, né? De onde vêm os bebês? É um livrinho bem antigo, eu tenho ele há muito tempo, são autores americanos, e que vem contando em forma de historinha, com desenhos, como é que vêm os bebês, desde os bichinhos até os seres humanos, né? E é muito legal, baseado na história da sementinha. Mas enfim, com a criança pequena a gente vai conversando naturalmente e vai respondendo as dúvidas pontuais. Com o adolescente, com a adolescente, aí não tem jeito, a gente precisa conversar. Ai, Márcia, eu tenho vergonha, eu não sei como falar, nunca ninguém conversou comigo. Se for mesmo muito difícil para vocês, enquanto responsáveis pelo adolescente, falar com esse adolescente, então procure alguém da sua confiança para conversar. Pode ser a madrinha, o padrinho, pode ser o tio, a tia, uma professora da escola, o especialista, terapeuta sexual, psicólogo. Procure alguém que possa falar do assunto baseado nos mesmos valores e princípios que a sua família tem, inclusive religiosos para algumas questões, para as pessoas que têm aí uma crença religiosa, que seguem direitinho. Então procure alguém que vai falar na mesma linguagem que você, mas alguém precisa conversar com esse adolescente. Não baseie-se ou não deixe o adolescente se basear só no conteúdo que ele vai ver ou ouvir na rua, na internet, na troca com os amigos, tá bom? É muito importante. Mas por onde eu começo? Eu diria, eu sempre dou essa dica, né? Troca o ponto final pela interrogação e fica tudo mais fácil. Então, ao invés de chegar com um discurso pronto sobre, olha, você tem que saber isso, isso, isso e isso, porque a gente vai falar de prevenção, de métodos contraceptivos, de relações abusivas, de doenças ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Em vez de você chegar com todo esse conteúdo, chega com uma interrogação. Olha, tem um assunto que é delicado, não sei como começar, mas eu gostaria de conversar com você, que tem a ver com sexualidade. Você tem alguma dúvida? Já ouviu falar? O que seus amigos estão falando? Se vocês perceberem que tem resistência, inclusive do adolescente, porque tem muita mãe que quer conversar, muito pai que quer conversar e o adolescente que não quer. Então, pede para ele ou orienta a buscar alguém da confiança dele para que tenha essa troca. Eu diria, gente, para insistir nessa conversa de modo bem tranquilo, não estou falando de insistir, abusar ali da boa vontade do adolescente para esse bate-papo, não. Mas insistir, porque senão ele vai ficar com os valores e as ideias que talvez não batem com os valores e as ideias de vocês a respeito do tema, tá?
Um outro livrinho que ajuda muito a conversar com o adolescente é esse aqui, O que está acontecendo comigo. Esse livrinho, ele vai tratar, é um guia, ó lá, para a puberdade com respostas às perguntas mais embaraçosas do mundo. E esse é um livrinho para o próprio adolescente ler sozinho. E aí tá falando da transformação física do corpo, do que acontece, desde os pelos, a voz que muda, enfim. É um bom pontapé inicial para a conversa, tanto um quanto o outro. Esse para crianças pequenas e esse para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Resumindo, pessoal, não dá para terceirizar sem pensar direitinho no assunto antes. Então não deixe qualquer pessoa falar com a sua criança ou seu adolescente sobre o tema. Pensa direitinho quem é que vai falar isso desse assunto de uma maneira agradável, de uma maneira com valores, a seguir os valores e os seus princípios, porque senão você corre o risco de ter um grande problema, né? Não é um tema que dá para deixar debaixo do tapete, não vamos falar sobre o assunto e tudo bem. A gente precisa falar sobre o assunto, principalmente para falar sobre prevenção. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, podem me acessar pelo WhatsApp, sigam a página no Instagram. E aí, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e clica no sininho para se inscrever e ficar sabendo quando tiver novos conteúdos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Que nem lembro quem que me mandou essa piadinha, foi algum amigo que mandou que... Ah não, foi a Ana Beatriz, foi minha filha que mandou, que o menino fala assim pro pai... Acho que pergunta pro pai como que ele nasceu, enfim, de onde veio. Aí o pai falou, olha, o papai tem um palito e a mamãe tem um buraquinho. Eu coloquei o palito no buraquinho da mamãe e você nasceu. Aí no dia seguinte o menino põe um palito dentro de um buraco da parede e sai uma barata. Aí o menino fala, nossa senhora, só não vou te matar porque você é meu filho, mas é feio pra caramba.